Fala, meu futuro policial militar do estado do Ceará, você que almeja o cargo aí da gloriosa da Polícia Militar, você que fez o concurso passado e não conseguiu sua aprovação, cara, eu tenho uma boa notícia. Essa notícia é, muito em breve, vai sair já um novo concurso da Polícia Militar do estado do Ceará. Agora eu também tenho uma má notícia. Qual é a má notícia? Você vai ter que abdicar muita coisa, tá? Você vai ter aí que investir o seu tempo para conseguir a tão sonhada aprovação. Visto isso, nós do Tiradentes Concurso já estamos aqui te oportunizando, cara, essa chance de você se tornar um policial militar do estado do Ceará. E aqueles que se antecipam, estes vão conseguir a tão sonhada aprovação. É teu sonho ser policial militar? Então vem com a gente do Tiradentes Concurso. E não perca tempo, papai, porque nós estamos com um mega curso online que vai te deixar na cara do gol aí para se tornar um policial militar do Ceará. E a melhor notícia, estamos com 70% de desconto, 12 parcelas apenas de R$ 28,81, tá muito barato. Então não perde tempo, vem estudar com a gente aí, PMCE do zero. Tenho certeza que a tua aprovação vai chegar e muito em breve. E fala, meu futuro servidor público, meu aprovado Tiradentes Concurso, e sempre com você até depois da posse. Eu sou o professor Ricardo Nóbrega, teu professor de Direito Penal e Processual Penal, e vamos iniciar agora um mergulho imenso nesse oceano que é o direito processual penal. E quando falamos de direito processual penal, já saiba, meu aluno, desde já, que iremos estudar os tópicos mais relevantes, mais cobrados em prova do nosso Código Processual Penal, bem como o entendimento jurisprudencial, o entendimento dos tribunais superiores, do Supremo e também da doutrina acerca de todo esse rito processual, tá? Então, nesse caso, estudaremos o Código Processual Penal e o entendimento acerca aí da doutrina e da jurisprudência, que é muito cobrada em prova hoje em dia. E nós também iremos entender que tipo de fonte é essa, né? A fonte da lei, a fonte da jurisprudência. Tudo isso já vai estar incrementado aqui no nosso estudo. Então, desde já, um ótimo mergulho, bons estudos para que iniciemos agora este tema, esta disciplina que é muito, muito importante no que tange concursos públicos, tá? Então vamos lá. Eu sou o professor Ricardo Nóbrega, como eu trouxe aqui para você. Aqui eu deixo o meu Instagram para você ir lá trocar aquela ideia comigo, Prof. Ricardo Nóbrega, e vamos iniciar com o tema de princípios. Quando falamos de princípios, na verdade, estamos falando acerca dos dispositivos constitucionais aplicáveis ao processo. Mas antes que entendamos esses dispositivos constitucionais, antes que venhamos a mergulhar nesse tema propriamente, que são os princípios constitucionais, você tem que entender o que é direito processual penal. Mas, professor, o que é o direito processual penal? Então vamos lá. O Estado, quando eu falo Estado, é o nosso país, é o nosso ordenamento jurídico. Ele tem o direito-dever, tá? Olha isso, direito-dever. Ou seja, o Estado ele tem o direito de punir alguém que venha a transgredir as normas jurídicas. O Estado ele tem esse direito, ou ele tem esse dever, posso dizer assim, de punir aquele que venha a transgredir uma norma jurídica. Esse direito de punir do Estado, nós vamos chamar do ius puniendi, é o direito-dever do Estado de punir. Então, o nosso ius puniendi, olha isso, olha. É o direito-dever. Posso dizer que tanto é um direito como um dever do Estado, tá? Ó, do Estado, de punir alguém que venha a transgredir uma norma jurídica. Então, o Código Penal, por exemplo, ele traz lá no seu artigo 121, no crime de homicídio, olha isso, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Visto isso, nós até estudamos lá no Código Penal que isso são os preceitos. O preceito primário é a conduta criminosa, matar alguém. O preceito secundário é a pena, reclusão de 6 a 20 anos. Nesse caso, uma pena privativa de liberdade. Então, matar alguém é uma espécie de transgressão da norma? Claro que sim.
Se você mata alguém, você está transgredindo a norma, você está incidindo no artigo 121 do nosso Código Penal, não é Código Processo Penal. E vai ser submetida essa pena de reclusão para quem mata alguém? Sim, vai ser. Mas, professor, como esta pena será aplicada? Como esta pena vai ser, nesse caso, aplicada ao transgressor, aquele que transgride a norma? É aí que entra o direito processual penal. O direito processual penal, ele vai ser o rito, ele vai ser o conjunto de procedimentos desde a conduta criminosa até a pena ser aplicada. Então, o direito processual penal vai ser esse conjunto de regras, de procedimentos dentro desse espaço, do cometimento de um crime até a pena ser aplicada, melhor dizendo, até a sentença aí ser executada. Por quê? Porque pode ser que esse indivíduo, ao fim da sentença, ao fim do processo, seja considerado inocente, não seja culpado. De fato, seja provada a sua inocência. Então, nesse caso, não tem pena, tá? E como é que nós chamamos esse caminho? O caminho que há desde o cometimento de um crime até a sentença transitar em julgado. Como é o nome desse caminho? Esse caminho é a persecução penal. Então, sempre que você vê na sua cabeça, o que é a persecução penal, que também é a perseguição. Persecução significa perseguição. O que é essa persecução? Vai ser o caminho que o ordenamento jurídico vai fazer desde que alguém comete um crime até a sentença transitar em julgado. Traz isso também, então, a persecução penal, a persecução penal, nada mais é do que todo esse caminho, desde que um indivíduo comete um crime ou uma contravenção, tá? Até a sua sentença transitar em julgado. E aqui nessa sentença ele pode ser condenado, como ele pode ser absolvido. É interessante que você saiba que esta persecução penal, ela vai ser dividida em fases. Na verdade, ela é dividida em duas grandes fases. Mas eu vou trazer aqui 3 fases, tá? Importantíssimas, que agora as provas já estão começando a cobrar assim. Vamos lá. Ela vai ter uma fase um pouco menor. Será a investigação prévia. Então pense comigo. O indivíduo cometeu uma infração. Olha isso, ele cometeu uma infração e ele vai ser investigado previamente acerca desta infração que ele cometeu. Ok? Pronto. Houve a investigação prévia. Naquele momento, a gente vai estudar isso melhor no inquérito policial, tá? Geralmente quem faz é o Ministério Público, ou a Polícia Judiciária, ou algumas autoridades administrativas, depois a gente vai falar disso. Pronto. Houve essa investigação prévia. A autoridade que está investigando conseguiu constatar, conseguiu concluir que tem fundamento, tem embasamento, que possivelmente, né, tenha tido de fato aquele crime, ou então que de fato teve um crime. Então instaura-se um inquérito policial. O inquérito policial também é uma investigação, mas agora é uma investigação formalizada, tem até prazo para ser concluído, tá? Então, após a investigação prévia, instaura-se o inquérito policial. O inquérito policial, que nós vamos estudar desde o artigo 4º do Código de Processo Penal, ele tem muitas regras, muitas mesmo. Inclusive regras que vão até ser diferentes das regras que são aplicadas ao processo como um todo. Mas isso vai ser uma luta para outro momento. Essa batalha será um outro momento. Aqui nós só estamos estudando essa perseguição, esse caminho, a persecução penal, tá? Uma vez instaurado o inquérito policial e ao fim desse inquérito, constata-se que há materialidade ao crime e há indícios suficientes de que fulano de tal é o autor daquele crime, ou seja, indícios suficientes de autoria, agora podemos instaurar a ação penal. O processo propriamente dito, é aqui que é o direito processual penal. Professor, depois que a gente consegue ver que há indícios de autoria, a gente condena o indivíduo? Não, claro que não. Esses indícios de autorias apurados pelo inquérito policial é para instaurar o processo, é para instaurar a ação penal. Fique muito tranquilo que depois nós vamos mergulhar nesse tema do inquérito policial, tá? Então, olha, uma vez que o inquérito policial cumpre sua finalidade,
cumpre sua finalidade de investigar a ponto de conseguir esses elementos de informação, materialidade e autoria do crime, instaura-se a ação penal. A ação penal, ela é o processo. Ela é o processo. Tudo isso que eu acabei de te trazer, a investigação prévia, o inquérito policial e o processo também tem suas fases, tá? A fase de instrução, a fase de conclusão, a fase de decisão, a fase de recurso, pronto, ele tem suas fases. Pronto, tudo isso é a persecução penal. O estudo do direito processual penal, ele está aqui dentro, meu amigo. Ele está aqui dentro, é aqui que nós vamos estudar, olha o que eu já estou te dizendo, inquérito. É aqui que nós vamos estudar ação penal. Na ação penal nós vamos estudar o que é renúncia, o que é retratação, ação privada subsidiária. É nesse espaço de tempo que nós estudamos o que são prisões provisórias, que são as prisões que podem já ser submetidas ao réu, podem incidir sobre o réu ou sobre o investigado antes da sentença. O direito processual penal, ele está nesse caminho da persecução penal, da investigação, do inquérito e da ação penal propriamente dita, tá? É interessante que você saiba como vai ser denominado esse infrator em cada uma dessas fases. Como será denominado esse infrator? Pronto, ó, traz aqui para mim. Na primeira fase, esse infrator, na investigação prévia, ele vai ser chamado de investigado, tá? Não é acusado ainda, investigado. Você tem que saber que durante o inquérito policial as investigações continuam, tá? As investigações continuam, só que agora essas investigações elas estão formalizadas. Professor, como esse infrator vai ser chamado? Investigado também. Investigado. E há um momento do inquérito policial que o delegado ele pode indiciar esse investigado. Tipo dizer, olha, foi você mesmo que cometeu o crime, mas não é o delegado que acusa. A gente vai ver tudo isso depois. Ele pode, em um dado momento, ser chamado de indiciado. Agora, a partir daqui, quando o Ministério Público ele acusa, ele oferece a denúncia a... Agora ele deixa de ser um mero investigado e passa a ser um acusado ou réu. Se você ouvir juridicamente falando assim a palavra réu, nós estamos na ação penal. Nós estamos no processo. Os telejornais, eles falam diferente, eles chamam réu aí de todo jeito, né? Réu, réu. Não. Juridicamente falando, o réu é quando já estamos na fase do processo, da ação penal, tá? Então, olha, aqui, após o Ministério Público oferecer a denúncia, nós temos o acusado, que é o réu. Professor, o que é que vai separar a ação penal dessas fases que são puramente investigativas, professor? Sabe o que é que vai separar? É a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Se for ação penal privada, é a vítima, né, que vai oferecer a queixa-crime, é o querelante. E aí o juiz, ele recebe, ele aceita essa denúncia. O recebimento dessa denúncia pelo juiz. Obviamente tem todo um rito também para o juiz receber essa denúncia, né? Tem que ter a justa causa, tem que ter a qualificação do crime, a identificação do infrator, tem todo um rito. O juiz recebendo essa denúncia, finda-se as fases que são puramente investigativas e inicia o processo. E é interessante que você saiba outra coisa. Traz na tela, papai. Aqui, durante a ação penal, a investigação ela continua, ela não para. Só que agora a investigação, ela corre na situação do indivíduo já ser um acusado. As investigações não param. Não pense você que quando inicia a ação penal, param as investigações, param a produção de provas, não para. Elas continuam, tá? Então eu posso dizer que a investigação, ela está durante toda a persecução penal toda, só que existe uma fase onde há só a investigação, que é a fase pré-processual. E existe uma outra fase onde, além da investigação, eu já vou ter aqui todas as regras processuais aplicadas aí em nosso ordenamento jurídico, tá? Então, para encerrarmos esse estudo aqui da persecução penal, saiba que essas duas pequenas fases, elas vão ser chamadas de fases pré-processual ou inquisitorial, tá? Ou inquisitorial. Já essa maior fase aqui, ó, a ação penal, ela vai ser a fase processual, que vai ser a acusatória.
acusatória. Papai, dá um print nessa tela que essa tela vai te ajudar muito. Isso é a persecução penal. Persecução penal. Então, trazendo aqui no quadro, trazendo aqui agora no nosso quadro branco, olha, o que é a persecução penal? Ela vai ter uma primeira e uma segunda fase. Essa primeira e essa segunda fase serão as fases pré-processuais. A primeira fase, ela é puramente investigativa, é aqui onde há a investigação prévia. A segunda fase é onde nós vamos ter essa investigação formalizada, ou seja, é aqui onde nós teremos a peça do inquérito policial, e na terceira fase, agora eu estou na fase processual, tá? Agora eu estou na fase processual. É aqui onde o investigado será acusado, é onde ele se tornará réu. É aqui onde nós teremos a nossa ação penal. É a fase processual, enquanto essas duas são fases pré-processuais. E vale salientar, essas duas são dispensáveis. Se já tiver uma filmagem, se o Ministério Público, que é aquele que denuncia, ele já dispor de elementos suficientes para acusar esse indivíduo, nem precisa dessa investigação, ele já acusa logo. Não é condenar logo, é acusar. Ele já acusa logo, porque aqui também tem investigação, mas agora na figura aqui do acusado, tá? Visto isso, professor, qual é o sistema adotado? Sistema adotado pelo nosso ordenamento jurídico. Saiba que existem vários sistemas a serem adotados. Existe o sistema inquisitivo, o sistema acusatório e o sistema misto, o francês. Aqui é muito fácil nós sabermos qual o sistema adotado pelo nosso ordenamento jurídico. O inquisitivo não vai ser, meu amigo. Inquisitivo, você lembra lá nas aulas de histórias, né? Quando o professor de história falava, tinha a Santa Inquisição, né? A Santa Inquisição, ou até mesmo os sistemas inquisitivos não religiosos. Você lembra como era esse sistema inquisitivo? Professor, eu lembro, né? Eu era nascido naquele tempo. Ali o juiz, ele próprio acusava, ele próprio denunciava, às vezes o réu nem era ouvido, às vezes levava horas a sentença. Fulano de tal roubou um boi, forca amanhã. Então, no sistema inquisitivo não havia separação dos poderes. No sistema inquisitivo, todas as funções eram concentradas na mão do juiz. Hoje não. Hoje, dentro do nosso sistema acusatório, há a separação dos poderes, tá? Então, aqui, perceba, o juiz, ele vai julgar. E o Ministério Público, ele vai acusar. Mas saiba que o nosso sistema é o acusatório mitigado. Professor, o que é que significa o acusatório mitigado? Traz na tela. O acusatório mitigado. Olha, o sistema, melhor dizendo, o juiz, a autoridade judiciária, ela não vai acusar, ela vai julgar. Porém, ela pode requisitar a instauração do inquérito policial. Quem é que vai dizer isso? É o nosso Código Processual Penal, artigo 5º. Então perceba, é por isso que há uma mitigação, uma flexibilização. Esse vai ser o nosso sistema acusatório mitigado, porque em que pese o juiz não possa acusar, ele pode dizer assim, delegado, instaura um inquérito policial para investigar esse indivíduo. Quando a gente fala de sistema acusatório, estamos nos referindo ao juiz, tá? O Ministério Público, ele tanto pode acusar como investigar, mas o juiz é julgar. Ele não tem mais todas as funções na sua mão. E aí, trouxemos aqui também no nosso quadro, aqui, as características do nosso sistema acusatório, tá? Isso daqui nós vamos ver nas próximas aulas, nos próximos encontros, estudando os princípios. Separação das funções. O juiz, ele agora não tem todos os poderes na sua mão, ele vai julgar. Quem é que vai acusar? Ministério Público. O juiz é equidistante, ou seja, ele é imparcial. Vamos estudar todos esses princípios. Equidistância significa paridade das armas. Ele tanto está próximo da acusação como da defesa. Ele não pode ser parcial.
o réu ele vai ter direito a contraditar, ele vai ter direito a participar e ser ouvido, e obviamente as ações serão publicitadas, ele vai ter o direito à informação. Todas essas características, elas são características do sistema acusatório, que é o sistema adotado pelo nosso ordenamento jurídico e é o mitigado, uma vez que o juiz pode requisitar a instauração do inquérito policial. Tranquilo? Vamos estudar essas características? Vamos agora ver cada um desses princípios, mas primeiro a gente toma aquele café. Te espero na próxima aula. Fala, meu futuro policial militar do estado do Ceará, você que almeja o cargo aí da gloriosa da Polícia Militar, você que fez o concurso passado e não conseguiu sua aprovação, cara, eu tenho uma boa notícia. Essa notícia é, muito em breve, vai sair já um novo concurso da Polícia Militar do estado do Ceará. Agora eu também tenho uma má notícia. Qual é a má notícia? Você vai ter que abdicar muita coisa, tá? Você vai ter aí que investir o seu tempo para conseguir a tão sonhada aprovação. Visto isso, nós do Tiradentes Concurso já estamos aqui te oportunizando, cara, essa chance de você se tornar um policial militar no estado do Ceará. E aqueles que se antecipam, estes vão conseguir a tão sonhada aprovação. É teu sonho ser policial militar? Então vem com a gente do Tiradentes Concurso. E não perca tempo, papai, porque nós estamos com um mega curso online que vai te deixar na cara do gol aí para se tornar um policial militar do Ceará. E a melhor notícia, estamos com 70% de desconto, 12 parcelas apenas de R$ 28,81, está muito barato. Então não perde tempo, vem estudar com a gente aí, PMCE do zero. Tenho certeza que a tua aprovação vai chegar e muito em breve.